colegas, amigos, outras pessoas que vieram aqui, mas na esmagadora maioria professores, nós estamos hoje aqui em Lisboa para nos manifestarmos contra o PEC, este programa que dizem que é de estabilidade e ainda por cima acrescentam que é de crescimento. Mas estamos também aqui por tudo o que na educação tem acontecido, eu diria até por aquilo que não tem acontecido e era preciso que acontecesse. E não aconteceu por decisão política do Governo, por impacto do PEC e do Orçamento de Estado, e aqui nós temos que dizer responsabilidade do Governo, do Partido Socialista, mas também da direita do PSD, ou por incapacidade técnica ou incompetência política dos governantes da educação. Eu acho que temos que estar satisfeitos e, portanto, quero saudar com muita satisfação o facto de esta ser provavelmente a maior participação de sempre de professores e educadores numa manifestação geral de todos os trabalhadores portugueses. E isto é muito importante, colegas, porque é preciso que todos, cada vez mais todos nós, compreendamos que muito do que está a acontecer na educação, eu diria que a maior parte do que está a acontecer na educação e é negativo, são impactos de políticas que não são apenas contra os professores, contra as escolas, contra o ensino, mas são contra o país, contra todos os trabalhadores, contra o desenvolvimento e então sim a estabilidade e o crescimento do país. Eu diria que esta forte presença dos professores é um sinal muito importante de que todos compreendemos hoje que não somos uma ilha no meio de um oceano de más políticas, pois tal como os outros trabalhadores, também os professores, também a educação está a ser vítima da ganância daqueles que são os donos do dinheiro e do baixar de braços, daqueles que deveriam governar o país, mas se limitam a gerir os interesses e os bens do grande capital. Afirmamos hoje aqui e comprometemos-nos, colegas, perante os professores, com seriedade e convicção que sempre colocamos nos nossos compromissos, que não iremos desistir, que não iremos virar as costas à luta, ainda mais quando esta luta, colegas, vai ser uma luta muito difícil, muito complexa, muito dura e principalmente muito prolongada. Os ataques aos trabalhadores anunciam-se, já não em uma ou outra medida, mas como sendo continuados por um número de anos que ninguém consegue hoje dizer quantos serão. Nunca optaremos nem pactuaremos com ações e lutas que saiam do quadro constitucional democrático por que se rege a nossa sociedade. Mas que fique claro que dentro desse quadro nunca abdicaremos de nenhuma luta, seja ela qual for. O PEC, colegas, o PEC tem-nos caído em cima como se fosse um rolo compressor. É o congelamento do salário para já até 2013. Foi a alteração das regras da aposentação e a antecipação de penalizações. Foram as alterações ao cálculo do valor das pensões para o reduzir. É a redução efetiva do salário por via do aumento dos impostos e da perda de benefícios fiscais, os poucos que ainda tínhamos, medida tomada de uma forma que levanta dúvidas de constitucionalidade e que, de certo, a FENPROF também irá suscitar. É uma perda ainda maior do poder de compra devido ao aumento do IVA em bens essenciais, onde atinge 20% de aumento no valor do imposto. São os ataques aos desempregados com a eliminação de alguns dos baixíssimos apoios que eles têm para sobreviver. São as privatizações, colegas. O país há muito que perdeu os anéis e o Governo prepara-se agora para mandar cortar os dedos. Vender um a um. O Governo prepara-se para oferecer aos mesmos de sempre aquelas que são as alavancas essenciais do nosso desenvolvimento económico. E são as consequências das ainda maiores reduções orçamentais na educação. Algumas começam a ser conhecidas. E, colegas, em setembro o desemprego vai crescer de uma forma brutal nos professores contratados. Em setembro, a situação de instabilidade de professores do quadro vai crescer também ela de uma forma brutal. E já se anunciam medidas que levarão a que isso aconteça, como é o caso
da constituição de mega agrupamentos de escolas, com a fusão de agrupamentos que já são grandes ou de agrupamentos com escolas secundárias em todo o país e de forma generalizada, e também o encerramento de milhares de escolas do primeiro ciclo, e já hoje se fala em jardins de infância. Portanto, dir-se-ia que nessa matéria Isabel Alçada vem apenas acabar o trabalho sujo que Lourdes Rodrigues iniciou em tantas desventuras que teve no reino da educação. E é neste quadro, colegas, que no caso de uma revisão constitucional, e a revisão constitucional parece ser o preço que o PSD pretende cobrar pelo apoio aos PECs do Governo e do PS, na revisão constitucional a educação não ficará de fora. A alteração de preceitos constitucionais que o PSD já veio falar, como, por exemplo, a garantia de gratuitidade do ensino, ou a introdução do chamado conceito de liberdade de escolha, ou seja, a escola paga e os privados enchem o bolso, estão em cima da mesa. E não é por acaso que reapareceu a atividade de uma organização liderada por um banqueiro, que se chama o Fórum Liberdade e Educação, que há muito pressiona ao poder exatamente para que a Constituição seja revista nesta matéria e os privados passem a poder ir buscar o dinheiro ao público e, portanto, passem a poder eles gerir, meter no bolso, tornar ainda mais precária a vinculação dos professores e, ainda assim, também criar uma escola diferente, uma escola elitizada, em que para as famílias, para os filhos das famílias mais pobres, restaria a resposta pública, porque o resto era organizado pelo sistema privado. Mas se a brutalidade das medidas já anunciadas e que entram em vigor já no dia 1, daqui a 3 dias, é inquestionável, dizem alguns que a procissão ainda só está no adro. Pelo menos a crer em gente do partido do governo, alguns com responsabilidades na administração educativa, até esses preocupados colegas nos têm contactado, alertando para medidas que estarão prestes a ser anunciadas, ainda mais violentas do que as que já se conhecem e que se abaterão sobre a educação, as escolas e os professores. Por isso é tão importante esta manifestação de hoje. Por isso, de certo, que ela não dispensa outras ações e lutas iguais ou de maior dimensão do que aquela que hoje se realiza e onde nos juntaremos. Por isso, também, colegas, nós de certeza que teremos de voltar aos protestos setoriais dos professores e aos protestos regionais. Colegas, diz-se que o Governo se prepara para impor cortes nos subsídios e reduções diretas nos salários, que se prepara também para alargar o âmbito do congelamento das carreiras por tempo indeterminado. Ainda ontem, na Madeira, os nossos colegas fizeram uma das maiores concentrações de sempre, precisamente porque há 5 anos que não têm progressão na carreira, que estão com as carreiras congeladas. Dizia então que, ao que parece e pelo que se fala, o alargamento do âmbito do congelamento das carreiras e a não admissão de trabalhadores nos quadros é também uma possibilidade forte para a educação. Se o Governo tentar isso, pode crer que irá contar com a nossa muito firme oposição, dando continuidade a uma luta que já vai muito longa, mas que não estamos cansados. Sobre as duas questões que eu agora falei, carreiras e concursos, não abdicaremos de ver honrados os compromissos assumidos pelo Ministério da Educação, assumidos com os professores e que constam, quer do acordo de princípios que assinámos em janeiro, quer das atas que registam o conteúdo das reuniões que realizamos no âmbito do processo negocial e que já se encontram devidamente assinadas. Há alguns que, achando que não têm outro motivo, têm criado um problema com as atas da negociação e com eventuais segredos que elas tenham. As atas estão aqui nesta pasta, colegas, assinadas, e todos os professores terão, porque têm de ter conhecimento do conteúdo, porque o conteúdo destas atas é muito importante para que se saiba o que a FENPROF defendeu, para que se saiba o que o Ministério da Educação defendeu, para que se saiba o que nós temos que continuar a defender. E desafiamos que todas as mesas negociais, todas, tornem públicas as suas atas,
porque é importante prestarmos contas àqueles que representamos e a FENPROF representa os professores. Dizer, colegas, também que nestas atas e neste acordo há aspectos que nós não abdicaremos. O desbloqueamento das carreiras depois da eliminação da divisão entre professores e professores titulares tem que ter progressão. Não admitimos. Hoje o SED está na Presidência da República para promulgação. Irá ser promulgado dentro de dias. Vem para Diário da República. Não podemos admitir que depois de publicado o Estatuto, a resposta do Governo seja o congelamento da carreira. Se isso acontecer, ficaríamos piores ainda, ou no mínimo igual ao Estatuto anterior, e nós isso não vamos aceitar. Mas exigimos no próximo ano, porque faz parte dos compromissos do Governo, um concurso, não só para a mobilidade dos professores, mas para a vinculação dos professores contratados, garantindo a sua entrada nos quadros. Mas exigimos mais depressa do que qualquer outra das medidas, porque já está atrasada a negociação dos critérios para a elaboração dos horários de trabalho que vão vigorar já a partir de setembro. Estes 3 compromissos são compromissos maiores a que o Governo não vai poder fugir, sob pena de se confrontar com o regresso em força dos professores às ruas, seja em Lisboa, seja em outras cidades do país. E se isso for preciso, se os compromissos não forem assumidos, a FENPROF voltará ela mesma a assumir o seu papel de unidade chamando os outros sindicatos, de unidade chamando outras organizações de professores e trazendo toda a gente de volta para a rua e voltando a dizer a esse Ministério da Educação que estamos fartos de ser maltratados, de ser desrespeitados e de não cumprirem nem honrarem os seus compromissos. Colegas, falei há pouco da criação dos mega-agrupamentos e do encerramento de milhares de escolas. A intenção é a mesma de sempre. Poupar dinheiro à custa do interesse pedagógico. Poupar dinheiro à custa do emprego dos professores. Poupar dinheiro à custa da qualidade do ensino. Poupar dinheiro à custa dos municípios que não têm dinheiro para mandar cantar o cego, mas que eles querem que passem a assumir novas e mais ainda exigentes responsabilidades. Temos, e esta é a principal questão, querem poupar dinheiro à conta de milhares e milhares de crianças, a quem se imporão novos sacrifícios, viagens longas e demoradas, permanência todo o dia longe da família, sem as respostas sociais e socioeducativas que sejam adequadas. Por essas razões, colegas, que fique claro, a FENPROF estará e os seus sindicatos ao lado das comunidades educativas que se insurjam, que protestem e que venham para a rua. E digo mais, e se esta decisão de fechar as escolas for imposta à margem das posições das comunidades e sem salvaguarda dos direitos das crianças, fica ao compromisso, a FENPROF apresentará queixa contra o Estado português junto da Unesco e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, porque é também disso que se trata neste caso, que é uma violência autêntica sobre as crianças portuguesas. Colegas, não há crise que justifique na educação o encerramento cego de escolas como estão a tentar fazer. Que resulte dela a imposição destes mega unidades orgânicas, unidades de gestão, que vão tornar impessoais as relações entre os diversos agentes educativos e que irão inviabilizar qualquer intenção de as escolas e os professores se organizarem de forma pedagogicamente adequada. Não há crise que justifique o atual modelo de gestão que vigora. Não há crise que justifique a enorme instabilidade que se abateu sobre o corpo docente e cada vez se reflete mais no interior das escolas. Não há crise que justifique o afastamento de mais de 20 mil crianças, alunos, jovens com necessidades educativas especiais, dos direitos, dos apoios a que eles tinham direito. Não há crise, colegas, que explique este tremendo ataque à escola pública que o anterior governo desferiu sem precisar de se apoiar em ninguém e que este agora prossegue com o apoio, claro, inequívoco, da direita e principalmente do PSD. Adivinha-se que depois de um tempo de alguma bonança, que as escolas tanto precisam e os professores tanto desejam,
se aproxima uma tremenda tempestade. Estilos à parte, este Ministério passou a agir como o anterior. A prová-lo está o que acontece nos concursos, colegas. O Ministério da Educação soma desaires atrás de desaires. E, no entanto, a sua teimosia, transformada em birra, não lhe permite assumir a atitude responsável que o país esperaria. Alertada em tempo oportuno pela FENPROF para a necessidade de resolver o problema da avaliação no concurso e conhecedor de uma forma tão simples de resolver esse problema, os governantes preferiram deixar correr as coisas até hoje. Não tiveram em conta as preocupações da Provedoria de Justiça, as recomendações da Assembleia da República, as suspeições do Tribunal, que agora em coletivo foram reafirmadas. Veio o Ministério ontem dizer, e vem hoje nos jornais, que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra o notificou, precisamente ontem, de uma sentença em que, nas palavras desta gente do Ministério da Educação, o Tribunal dá razão ao Ministério e contraria o que foi decidido por Beja. Não é verdade. Na verdade, ontem, ao final do dia, o Tribunal de Coimbra também notificou a FENPROF, através do SPRC, a propósito da intimação que foi interposta. Mas perguntamos ao Ministério da Educação e queremos que responda com verdade à comunicação social, com o que aqui vamos deixar. Em que é que, em matéria de fundo, o Tribunal de Coimbra se pronuncia que seja contrário ao que se pronunciou de Beja? Nada, colegas. Em que é que, em matéria de direito, o Tribunal de Coimbra se pronuncia que não se pronunciasse o de Beja? Nada, colegas. Em que é que, relativamente ao que levou o Tribunal de Beja a encontrar indícios de ilegalidade e a suspender a avaliação do concurso, o Tribunal de Coimbra o contraria? Em nada, colegas. Nada, absolutamente nada. O Tribunal de Coimbra limita-se a refugiar-se, limita-se a referir questões formais de representação e não vai além disso. E o que é verdade é que o concurso não foi suspenso, não tinha sido suspenso, suspensa está a avaliação como fator de graduação, queira ou não o Ministério. E, portanto, nós não iremos desistir. E que fique claro, nós iremos lutar não apenas para que a avaliação seja retirada deste concurso, mas para a avaliação seja retirada de todos os concursos de professores, porque a avaliação não tem de fazer parte dos concursos de professores para colocação nas escolas, para mobilidade, para ingresso nos quadros. Em vez de brincar com este caso, que é muito sério, o Ministério deve tomar de imediato a decisão que todos esperam e que as escolas precisam: publicar as listas rapidamente para que se recupere o atraso, que hoje é já de 16 dias que tem todo o processo concursal. Se não o fizer, é uma tremenda irresponsabilidade, que terá custos elevados para as escolas, pois em 1 de setembro milhares de professores estarão ainda por colocar. E não são apenas os colegas contratados desta teimosia do Ministério, são, por exemplo, também os professores que estão à espera, por razões de doença, de terem uma colocação em determinada escola e que também eles estão a ser penalizados pela teimosia, pela obstinação deste Ministério da Educação, que está aqui, como já se viu, para prosseguir políticas erradas. Indo para o fim, colegas, dizer, e voltando à crise, atiram-nos com a crise à cara como se fosse inevitável haver medidas como as que há. Mas como podemos nós considerar inevitáveis medidas destas num país em que 20 administradores, colegas, 20 administradores de empresas públicas dão tanta despesa ao país como pagar um salário médio a 58.688 trabalhadores da administração pública? Como é que podemos, colegas, levar a sério e aceitar estas medidas quando os grandes salários têm apenas arredondamentos por defeito na ordem dos 4, 5%, e quando o que nós sabemos é que os gestores portugueses deste país em crise ganham em média mais 32% que os americanos, mais 22% que os franceses, mais 55% que os finlandeses, mais 56% do que os suecos.
Por isso este país está em crise e vê constantemente o fosso entre os pobres e os ricos a ficar cada vez mais largo. Por isso, este país em crise tem motivos para se indignar cada vez mais e para protestar e para exigir mudanças profundas nas políticas. Há alguns dias aqui, junto ao Ministério, afirmei, e parece que caiu muito mal, pelo menos em meios próximos do Governo, que se o MEC quiser construir e mudar o que está mal, conta com a FENPROF sem reservas de qualquer tipo. Mas se o que pretende é continuar a declarar guerra aos professores e à educação, então terá a resposta adequada. Uma resposta que passará por intervir e agir em diversos planos. No institucional, no jurídico, no contencioso, mas também no reivindicativo, com a luta a tomar conta da rua, porque é esse o espaço privilegiado para que nós desenvolvamos a nossa ação. Hoje, colegas, é dessa luta que se trata. Estamos aqui junto do Ministério para reclamarmos o que é específico dos professores e da educação, mas vamos agora convergir com os outros trabalhadores, pois a maioria dos problemas que vivemos no nosso setor tem a ver com políticas que a todos afeta, além de que a defesa da escola pública e a defesa da qualidade da educação e do ensino não é coisa que se resuma aos professores, aos trabalhadores da educação, é uma exigência que se coloca a toda a sociedade e a todos os cidadãos. Vamos, por isso, colegas, dar mais força à força de estarmos juntos. Vamos, por isso, colega, dar mais força ao protesto de todos, porque se o conseguirmos fazer, estaremos também a reforçar o protesto dos professores. Vivam os professores e os educadores, vivam os trabalhadores portugueses da Europa e do mundo, porque isto é contra quem trabalha que está a acontecer. Vamos à luta, vamos hoje, é um dia importante para todos nós, uma grande representação dos professores na manifestação nacional, e estou certo, colegas, que muito mais cedo do que se esperaria, nós voltaremos à rua, muitos mais, com muito mais força, com muito mais veemência, a exigir aquilo que é justo e aquilo que a educação neste país tem direito. Uma política diferente, realmente, que não passa por sorrisos, que não passa por simpatias, que não passa por aventuras de quem não sabe ser ministro, de quem não é capaz de ser ministro, de quem não tem competência para ser ministro. Vamos à luta, colegas, a luta continua.